Gabriel. Não precisa ficar muito perto do microfone. Aí tá bom. Pai, fazer o Pai Nosso, Pode ser. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal. Assim seja. Em nome de Deus e de Jesus, tá? E agora aberto, escuta. Aberto. Aberto, escuta com o Pai Nosso. Aberto, escuta. Então sejam todos bem-vindos, né? Vamos continuar nosso estudo do Livro dos Espíritos. Cadê meu? Ué? Acho que eu deixei lá meu passador. Hã? Não, aquele passador branco, acho que eu deixei aqui. Tá aqui. Não, aquele é do Data Show. Então nós hoje vamos para o segundo tema desse capítulo 1, né, que é o capítulo dos Espíritos, falando sobre os Espíritos, o mundo do Espírita ou dos Espíritos. Hoje a gente vai falar sobre o mundo normal ou primitivo, que é o mundo dos Espíritos, ok? E a primeira pergunta que o Kardec faz desse tema é a 84. Ele pergunta assim: os Espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? Claro que a gente sabe sim, né? Mas o Kardec não sabia. Ele achava que poderia ser um mundo que interage com esse. Não existe um mundo à parte, é um mundo só que numa parcela diferente, né? Vamos ver o que os Espíritos respondem a ele. Sim, o mundo dos Espíritos ou das inteligências incorpóreas, ou seja, que não tem corpo físico, né, é um mundo à parte. Então, como diz o Terrano de Cardantes, não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Ou seja, nós vivemos muito mais tempo no plano dos espíritos. Nós somos de lá, né? E quando nós encarnamos, nós passamos a viver no mundo, então, dos espíritos encarnados, dos seres humanos, físicos. Muito bem. Os espíritos revestem temporariamente o invólucro material perecível. É bem isso mesmo. Nós estamos internados, e a palavra internado é muito boa, né? Nós estamos internados hoje dentro desse corpo físico, temporariamente, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Então nós somos espíritos encarnados aqui. O dia que a gente morre, a gente se liberta desse corpo físico. Olha que palavra bonita, libertação. A gente vê libertação como uma palavra que define talvez um estágio de dificuldades, né? Um estágio que você está passando por um estágio de sofrimentos e de prisão, e quando você deixa esse corpo, você fica liberto. Muito bem. A 85 ele pergunta assim: qual dos dois, o mundo dos espíritos, ou o mundo espírita, ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas? Também é uma resposta que a gente já sabe, né? O principal na ordem das coisas é o mundo espírita. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevive a tudo. Primitivo quer dizer que primeiro veio ele. Então, quando foi formado o nosso planeta aqui, já se compôs primeiramente um plano espiritual, para depois espíritos de grande envergadura começarem a trabalhar e aí começar a formar as primeiras formas de vida aqui na Terra. Ok? Primitivo, ele é o mundo primeiro, né? Eterno, esse plano aqui pode explodir. O Chico tinha uma muito boa, uma vez perguntaram para ele, né? Que se, naquela época ali dos anos 80, que estava
pegando fogo, a Guerra Fria, né? Perguntaram se acaso, por exemplo, houver uma guerra nuclear e a gente acabar com o mundo, o que acontece? Ele disse, olha, Deus vai arrumar um outro mundo para a gente viver, só isso. Mas se isso acontecesse, é óbvio que o plano espiritual continuaria vivo. E, teoricamente, aos poucos, esse planeta se reconstruiria e um novo projeto de evolução dos humanos aconteceria aqui. É assim que funciona. Como a gente já estudou isso e viu que a Terra já teve outros projetos de evolução. Os Atlantes, né, que a gente viu lá e tal. Então, nós estamos num projeto e vamos chegar a um nível de evolução. Quando nós chegarmos ao nível de evolução, começa um novo projeto. Ok? Beleza? Alguma pergunta até aí, gente? Os seres materiais constituem um mundo invisível. Perdão, visível, né? Ou corpóreo, tá? Então é o plano que nós estamos, é a Matrix que a gente chama, né? E os seres imateriais, o mundo invisível, ou espírita, isto é, aonde vivem os espíritos. Então, para quem viu o filme Matrix, né, é exatamente isso. É claro que o filme ele vai dentro de uma ficção científica, né, mostrando, né, que eles usam os humanos para captar energia para manter a Matrix, manter esse mundo funcionando. Não funciona assim. Mas a ideia da Matrix, desse nosso plano ser um plano ilusório, em que só nós podemos ver, é a ideia real. Tá? E às vezes a gente, é como se fosse um jogo. É um jogo de holografia. Você põe a máscara e você tem um avatar. E você está aqui vivendo com esse avatar. Ok? Chegou uma hora que o jogo, game over, acaba. E você tira a máscara e vive no plano dos espíritos. Falando de forma... Oi, tudo bem? Tudo bom? Falando de forma bem simples. Tá? E tem pausa. Esse jogo tem pausa. Durante a noite, quando a gente dorme, a gente sai do nosso avatar e volta para o plano maior, que é o nosso plano normal, plano dos espíritos, e tem uma pausa no jogo. Toda noite a gente faz isso. Entende? Entenderam? Se você ver dessa forma, é um pouco mais fácil. Né? Então, tudo que nós vemos aqui, mesmo como na Matrix, eu me lembro quando teve aquele cara que traiu o Neo na Matrix, e ele está comendo um pedaço de carne lá, né? E daí o Neo está falando com ele e diz, mas você sabe que esse pedaço de carne não existe? Isso é uma programação. Está programado isso aí. Ele disse, eu sei que não existe, mas o fato de eu sentir sabor, né, eu não consigo ter esse sabor lá. E é bem isso mesmo. Né? Lá a gente não tem o sabor da carne, e aqui a gente tem. Porque é uma programação para a nossa mente entender que aquilo tem sabor. Ok? Vamos lá. Seguir para frente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, que o Kardec denomina Meu Reino Não É Desse Mundo, que inclusive eu vou dar uma palestra baseada nesse capítulo hoje depois. O Kardec escreve algumas coisas a respeito dessa vida futura, ou seja, ele chama de vida futura, mas é a vida que a gente terá no plano dos espíritos, por isso ele chama vida futura. Que não tem erro, né, gente? Todos nós voltaremos para lá. A gente sabe quando chegou, mas não sabe quando vai embora. Ainda bem. Né? E ele vai falar assim, por estas palavras, meu reino não é deste mundo, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade. Todos nós vamos voltar para o plano maior. Por isso que Jesus falou, aquele é o meu reino. Né? E como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Então, isso deveria ser a principal preocupação dos homens sobre a terra. Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com a aposentadoria, né? Opa!
Enquanto a música seja. É absolutamente... Alô? Oi? Não, acho que lá não precisa, Cris. É só aqui. Não é só aqui. E aqui... Às vezes com aposentadoria, tranquilo, é meritório para cada um. Todo mundo tem uma condição de trabalhar. Mas a nossa verdadeira preocupação deveria ser a não é verdade? Primeiro, pensa em que vai ficar velho e vai se aposentar. Mas esquece que vai ter uma pós. E aí ninguém se prepara para isso. Né? Vamos ver se ele liga lá. O Kardec continua dizendo assim, que Jesus trouxe para nós, né, os ensinamentos de Jesus, se referem a esse grande princípio. Sem a vida com ele, a maior parte dos preceitos morais não teriam nenhuma razão de ser. Então, sem a ideia de que existe essa vida futura, como entender? Porque não tinha razão de ser. Né? Quando ele fala para espíritos imortais, ele não fala para aqueles encarnados. Quando ele olha para a Ieda, ele não está vendo a Ieda encarnada ali, ele está vendo um espírito milenar, com um plano futuro muito grande. Um espírito. Se a ideia de que existe uma vida, não importa que ele passa, né? Não ligou. Uma barbaridade. Cris, tem uma tomada branca lá. Ligue e desligue, vamos reiniciar ele. Só a tomada branca. Isso, acho que agora vai dar boa. E ele continua dizendo assim, e é por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem e acham as suas palavras pueris. Eu sempre fui meio curioso e sempre gostei de conhecer o cidadão Jesus. Eu sempre estudei ele. Mas eu realmente compreendi as palavras de Jesus depois que eu conheci a doutrina espírita. Porque é impossível você conhecer algumas passagens de Jesus sem ter, por exemplo, a base da reencarnação. Não tem como. Ele fala abertamente da reencarnação e se você não tiver o conhecimento sobre a reencarnação, você não vai entender absolutamente nada do que ele quer. Se não tiver a ideia de que existe solidariedade entre os planetas, em que os espíritos encarnam um planeta, depois encarnam outro, dependendo do grau de experiências que eles precisam ter, você não vai entender quando Jesus fala que há muitas moradas na casa do Pai. Você vai ficar falando sobre coisas tipo céu e inferno e assim por diante. O básico, digamos assim, é necessário o conhecimento para que você entenda o que ele quis passar. É isso que o Kardec está dizendo aí. E a vida futura é base disso. Se você não entende, se para você é difícil de crer que existe um plano da onde você realmente é, e aqui é um plano em que você está nesse momento apenas temporariamente, é difícil você compreender a vida e o todo. Ok? Pergunta, gente? Façam perguntas. A gente ajeita tudo que acontece, nem que nem aconteceu hoje. Você ajeita tudo, volta, tudo e apaga a luz de novo. Aí começa tudo de novo. Você vai testar a tua paciência. Paciência. De vocês, não minha. Eu estou de boa. Eu estou de boa.
Ok. Pergunta 86. O mundo corpóreo, que é esse mundo que nós estamos aqui, essa matrix, né? Pode deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso altere a essência do mundo espírita? Ele praticamente já respondeu na pergunta anterior, né? Se houvesse uma guerra nuclear e acabasse com esse mundo, né, o mundo plano espiritual continuaria na mesma situação. É claro, existe uma interferência, porque há relação entre o plano físico e o plano espiritual. Normalmente tudo que acontece aqui, ele acaba tendo consequências lá e vice-versa, tá? Não ia ser tão simples, mas não acabaria com o plano espiritual. Quer um exemplo disso? Os cientistas sabem hoje que o planeta Marte, há milhões de anos atrás, era exatamente igual ao nosso. Tinha água, tinha plantas e tinha, obviamente, vida. Oxigênio e assim por diante. Hoje eles vão para lá e não tem o quê? Deserto. Só deserto. Uma temperatura extremamente baixa, né? Uma pressão, um ar totalmente poluído. Então eles não têm como... Hoje é bastante difícil isso. Mas eles sabem que um tempo atrás o planeta Marte era um planeta habitado. Segundo dois livros, os dois psicografados por Chico Xavier, um do Humberto de Campos e outro de Maria João de Deus, que é a mãe do Chico, os dois falam que visitaram Marte em espírito. E eles participaram da sociedade marciana. Os seres que vivem em Marte, eles vivem no plano espiritual, numa dimensão acima da nossa, por isso que a gente não enxerga eles. Eles estavam lá. E eles contam que Marte, eles entraram numa guerra nuclear e acabaram com o planeta deles. Mas nem por isso acabou o plano espiritual. Continua lá, continua existindo e continuam pessoas vivendo lá. Perguntas? Fala, Cris. Não? Porque assim, esse plano é mais imaterial. Ele sofre consequência? Sofre. Quando houve essa guerra lá em Marte, e a literatura fala disso, houve consequências para a Terra. Houve consequências para Vênus, que são planetas próximos. Houve, porque há uma vibração muito grande, né? Então, é claro que isso não é bom, ninguém quer. Mas se nós destruíssemos o nosso planeta hoje, nós levaríamos a essa mesma configuração. Continuaria existindo o plano espiritual. Ok? Vamos ver a resposta do Kardec. Sim, o mundo espiritual continuaria existindo. Eles são independentes e não, claro, obstante, não deixam, né? A sua correlação é incessante, porque reage incessantemente um sobre o outro, mas não quer dizer que o plano espiritual também explodiria, continuaria vivo. E, como eu falei, com o tempo, um novo projeto para a Terra seria restabelecido. As pessoas têm uma ideia muito irreal de fim do mundo, né, gente? Porque assim, o que é o fim do mundo? Nós temos como destruir o planeta? Temos como destruir o planeta? Não. Como é que nós vamos explodir a Terra inteira? Impossível. Nós vamos explodir a superfície da Terra. Ok? Mas o planeta, provavelmente, daqui a uns milhões de anos, vai estar exatamente como está agora. Então, o fim do mundo, na verdade, não é o fim do mundo. É o fim de uma raça. A nossa raça. Se nós formos a uma guerra nuclear, nós vamos nos extinguir, mas não o planeta. O planeta continua vivo. Estão entendendo? E é assim que funciona. Por quê? Porque o plano espiritual vai continuar. Seria um problemaço. Se imaginou 8 bilhões de pessoas, não sei que vai sobreviver aí 1 bilhão, né? Vamos dar uma chance aí. 7 bilhões desencarnaria assim, pluf, rapidamente. Como que esse pessoal ia receber esse problema? Mais um problema. Com uma bomba atômica, vocês não têm noção de como chegam os espíritos lá quando eles passam pela pressão da bomba atômica, porque o perispírito, pum, explode. Então,
o plano espiritual e os engenheiros e os cientistas e toda a parte médica tem um trabalhão para recompor o nosso perispírito. Imagine de 8 bilhões. Está entendendo? Então é por isso que eles fazem o máximo do esforço para isso não acontecer. Eu espero que não aconteça. Tá? Ok? Então, o mundo corpóreo é secundário, ele está em segundo plano. Tá? Poderia deixar de existir, ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. O planeta Terra foi um mundo transitório durante um tempo. Lá no Livro dos Espíritos eles falam sobre as categorias dos mundos. E lá vai dizer que o planeta Terra por um tempo foi um plano transitório. O que é um planeta transitório? Onde tem espíritos, mas não tem humanos. E eles ficam no plano espiritual. Ou por aqui, mas na parte etérea. As 3 primeiras raças que dominaram esse planeta foram raças etéreas. Eram espíritos que viveram aqui, num plano espiritual, mas não encarnados fisicamente. E deram origem a todas as outras raças que vieram depois. Ok? Beleza, vamos lá. Pergunta 87. Os espíritos que ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço, ou seja, eles estão limitados a um lugar? Os espíritos que estão aqui na Terra, no plano espiritual, eles só habitam o nosso plano espiritual ou eles têm possibilidade de habitar outros lugares? E as colônias espirituais, né? Nosso lar, muitas outras, né? Sim, mas acho que aqui, Dona Teresa, ele está perguntando se além da Terra, se eles podem habitar outros mundos além da Terra. Pelo que eu vi, é isso aqui. Eu entendo o que a senhora está falando. As colônias, depende da densidade de cada colônia, de cada espírito, ele habita uma região, né? Os espíritos estão por toda parte, povoam ao infinito, aos espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, há os que não conseguem sair daqui do plano terreno, de tão pesado que eles são. Né? Observando-os e aluando sobre vós, sem o saberdes, sem a gente saber. Porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados. Então, há alguns espíritos que têm liberdade, podem até sair do planeta. Mas a grande maioria está limitado ao nosso planeta. Ou às vezes limitado à frequência vibratória que ele está. Aqui, por exemplo, tem uns que não conseguem sair daqui. Né? É tão apegado às coisas daqui, ainda não compreende, que ele fica preso aqui. Quanto mais evoluído é o espírito, mais liberto ele é. Isso é fácil de entender, gente, porque tudo é evolução. Se você entender que nós passamos pelos minerais, depois pelos vegetais, depois pelos animais e agora somos humanos e teremos o nosso futuro como espíritos, quando a gente faz parte do plano mineral, a gente é totalmente dependente da Terra. Você não tem movimentação nenhuma. Pelo contrário, você faz parte da Terra, porque você é um elemento da Terra. Está entendendo? Então você está preso a ela, a tua liberdade é nada. Quando você faz parte do reino vegetal, você teve a capacidade de já dominar o reino vegetal, respirar, você já não está mais preso à terra. Você tem as raízes nela, mas você já está alcançando lugares maiores. Muitas vezes, através da reprodução das plantas, você habita vários lugares. Entenderam? Não está aprisionado na terra. Isso é evolução. Quando nós passamos para o reino animal, aí nós temos pernas. Aí nós vamos para onde a gente quiser. Nós estamos mais libertos ainda. Entenderam? Mas, por exemplo, um mamífero não pode viver na água. Ele é limitado a viver na água. Um peixe não pode viver na terra. Ele é limitado. Mas quando nós vamos alçar voos aos seres humanos, quando a gente chega no plano humano,
a gente vai a todos os lugares no planeta, não vai? A gente vai para debaixo d'água, a gente voa, a gente vai até na Lua. Está entendendo? Ou seja, quanto mais a gente evolui, mais libertos da Terra a gente está. E assim funciona com os espíritos. Quanto mais evoluídos eles estão, mais capacidade eles têm de visitar lugares mais distantes, mundos mais felizes, mundos mais adiantados. Ok? Humberto de Campos, que eu falei, e Maria João de Deus visitaram Marte. Eles tiveram o Green Card, um cartão verde. Vocês podem ir. Por quê? Porque já atingiram um nível espiritual de frequência vibratória que pode tranquilamente habitar aquele planeta. Porque às vezes por isso que às vezes, espíritos que vêm de lá para cá, para a Terra, eles têm dificuldade de vir aos planos mais densos. Eles ficam lá. Porque vocês acham assim, existem planetas, vamos dizer que o cara está vindo lá de Júpiter. Júpiter tem um plano espiritual muito compatível à forma do planeta dele, que é um planeta gasoso. Deixa eu explicar. Existem dois tipos de planetas no universo. Os planetas rochosos e os planetas gasosos. É como se for a água. A água tem estados, né? Estado sólido, líquido e gasoso. Então tem planetas sólidos, que são os rochosos, como o nosso. E tem planetas gasosos, que têm a densidade as moléculas estão muito mais fluíveis. Para viver em planetas gasosos, você precisa ter corpos mais sutis. Estão entendendo? Quando um espírito que vive lá, e Júpiter é um planeta é o mais adiantado do nosso sistema solar. Lá, segundo a Revista Espírita, de 1958, eles vivem em torno de 650 anos com o mesmo corpo. Quando eles vêm visitar nós, eles não conseguem se materializar aqui. Eles se materializam aonde? No plano espiritual. Para uma nave no plano espiritual e eles visitam a Terra, dentro da sua capacidade evolutiva. Ok? Nós temos como sair daqui da Terra hoje, pegar uma nave encarnado e visitar Júpiter? Tem como? Não. Porque os corpos e a densidade é diferente. Mas quando a gente morrer e a gente fizer uma excursão, todos nós vamos fazer a excursão do centro aqui para visitar Júpiter, a gente vai poder ir? Pode. Só ter permissão e tudo mais, mas pode. É uma excursão bastante plausível. Está entendendo? Por quê? Porque nós vamos ter corpos adaptáveis ao planeta que nós vamos. É assim que funciona. Por isso que planos espirituais mais leves e sutis e com menos densidade nunca morrem. É difícil você matar algo que é imaterial. Tenta matar. Tenta destruir o ar. Você consegue? Você polui, mas ele não destrói ele. Ele está sempre aí. Entenderam? Entenderam? Eu estou complicando mais. Fique tranquilo, gente. Aos poucos a gente vai entendendo mais, tá? Vamos lá. Para a gente terminar, tá? Dentro daquela mesma linha lá do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, nesse capítulo, o Kardec vai dizer assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E é verdade. Se você tem absoluta certeza que depois que você desencarnar, você vai para um lugar melhor, gente, a vida fica muito mais tranquila, muito mais leve, acabou as nossas ansiedades. Porque a gente sabe que tem um lugar melhor, não é assim? Essa é a ideia que nós deveríamos ter. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pela qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que só coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é a infinita e a verdadeira, né? A vida corporal não é mais do que uma rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato, num lugar que você não está gostando. Mas você sabe que um dia você vai voltar para a tua terra natal. Então a vida fica mais tranquila, não é?
Porém, as vicissitudes e as tribulações, vicissitudes são os sofrimentos, né? As tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, tranquilidade, né? Porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz, mais feliz. A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado, né, aquele que está longe, a morada da felicidade e da paz. Olha que coisa bonita, né? Pela simples dúvida sobre a vida futura, agora, se você tiver uma simples dúvida da vida futura, o que quase a gente não tem, né? Mesmo os espíritas, será? Eu sempre digo, eu estou tranquilo, né? Porque eu fui batizado. E a primeira prerrogativa para ir para o céu é ser batizado, né? Então eu estou tranquilo, né? Se eu não for para o céu dos espíritas, eu vou dos católicos. Não entrevendo bens mais preciosos, né? Então, como ele não vê futuro maior, melhor, né? Dos que tem na terra, ele se porta como uma criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa, sofrimento, dor. Qualquer coisa que você perde para você é o fim do mundo, né? Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em prejuízo dos interesses principais, que são os interesses da vida futura, os interesses da vida espiritual. É contra esse abuso que se previnem os que compreendem estas palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Então, se Jesus veio e disse para nós que não é aqui que ele reina, e ele disse para nós que ele reina sobre nós e vai nos ajudar, é porque a gente vai voltar para o reino que é o reino dele. Essa é a ideia, né? Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como um pobre, que ao perder tudo o que possui, cai em desespero. Então a vida futura, como diz Chico, no homem espiritualizado ela é uma certeza, né? Na mulher espiritualizada também é uma certeza, tá? E é mais fácil de viver assim. Há sempre um futuro melhor para cada um de nós, e em todas as tribulações da existência vale a pena esperar pelo socorro de Deus. Tudo passa, tudo passa. Tudo tem seu tempo. Eu vou falar um pouco isso na palestra hoje. Tudo tem fim. Tudo. Só não o espírito. Muito bem. Chega por hoje porque para quem vai ficar na palestra, daí fica muito maçante ficar me escutando demais, né? Eu vou terminar mostrando para vocês um trailer, que deu um susto, né? Eu vou passar para vocês o trailer do filme Nosso Lar, né? Que era para ter estreado em agosto, né? Eles acharam melhor, né? Porque geralmente nas férias ele dá mais público, né? Então vai estrear dia 25 de janeiro, tá? Cara, é muito legal. Para quem leu o livro já, né? É muito bom mesmo. Parece, claro, eles não vão fazer todo o livro, é impossível você passar todos os livros, né, os mensageiros lá no filme. Mas pelo jeito a história é muito bonita, tá? Vamos lá? Apaga a luz lá, Cris. Não posso fazer o prefácio do Evangelho para encerrar? Se faz na abertura da palestra, daí. Faz a abertura. Isso, pode ser. Tá bom? Por que baixou? Aumenta o volume.
e instaurar um ambiente de intercâmbio de trabalho. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Até o amar, nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um breve. Dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Eu sou André Guarabá. Temos senhores, não só de mulher grata. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Tá secando. Vem comigo. Alguma dúvida? Tomara que pronto, Senhor. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar nossos olhos. Vamos respirar um pouquinho mais aliviados, mais tranquilos. Vamos aproveitar para inalar esses fluidos que a espiritualidade deixa para nós toda quinta. E vamos agradecer essa oportunidade que tivemos na noite de hoje, de receber esses esclarecimentos, de poder estar com saúde, alimentado, livre, por podermos estar aqui compartilhando, socializando com as pessoas de bem. Agradecemos, Mestre, por todas as bênçãos que nos proporcionou nessa noite e que possamos levar toda essa energia, toda essa luz àquelas pessoas que também precisam do lado de fora. Obrigado por nos receber aqui e obrigado por nos receber toda vez que estamos em sofrimento. Em nome de Jesus e em nome de Deus, nós encerramos o estudo de hoje. Que assim seja. Vamos para o passe.